que estão chegando. A alma mãe da doutrina é o Livro dos Espíritos. Quem conhecer bem o que nós vamos falar nessas 3 aulas vai ter uma visão muito profunda e muito confortável do Espiritismo, né? Porque a nossa função aqui é libertar vocês de toda uma série de preconceitos, de ideias e crendices de ordem religiosa, é darem a vocês a perspectiva da verdadeira união com Deus, porque a gente está nesse mundo é para isso, para evoluirmos e evoluirmos ao ponto de nos ligarmos a Deus. Sem isso, não há razão da existência, nem da reencarnação. Então, como o Livro dos Espíritos, ele realmente trouxe uma nova época para a humanidade, nós vamos então, nessas aulas, bem devagar, fazer vocês entenderem a importância desse trabalho. Então, antes de tudo, vamos iniciar com a nossa prece de abertura. Ave Maria. Jesus, Divino Mestre, Senhor, nós vos agradecemos e a Deus nosso Pai por estarmos aqui unidos em vosso nome e em nome de Deus para revisitarmos os vossos ensinamentos evangélicos e conhecermos com maior profundidade o grande porquê, a grande razão da nossa vida, de estarmos aqui no mundo, de estarmos na Terra, que é um dos mundos, um dos infinitos mundos criados por Deus. Vivemos no Brasil, no Rio de Janeiro, numa sociedade, num trabalho, numa família. Vamos então começarmos hoje com a vossa assistência e a assistência dos espíritos superiores que são os responsáveis por esse trabalho, a nossa aula. Pedimos a ajuda daqueles que colaboraram com o professor Kardec, sobretudo os filósofos responsáveis aí em parte pela codificação espírita, e assim, pedindo a todos vós que nos auxiliem e abençoem nossos alunos e seus familiares, enfim, pedindo por vós, por nós, todos, como uma só família de Frei Luís, rogamos então que nos abençoe mais uma vez, e em vosso nome e em nome de Deus abrimos a nossa aula no dia 5 de março do ano 2002. Amém. Então, como nós dissemos, a aula de hoje é o início de um bloco. É muito difícil, mas eu vou abrindo isso dentro das minhas possibilidades de professor. Primeiro item nós vimos na última semana, né, que é um agradecimento ao Herculano Pires. Por quê? Porque ele escreveu a introdução do Livro dos Espíritos em 1957, quando o Livro dos Espíritos comemorou 100 anos do seu lançamento, que foi em 18 de abril de 1857. Então, esse trabalho é baseado na introdução dele, com modificações. Bom, posto isso, nós temos um trabalho aqui baseado em Canuto de Abreu, sobre o nascer do Espiritismo.
E nós vamos verificar que o Espiritismo é interessante. Ele nasceu numa casa de família. Ele nasceu numa casa de família de Paris. Não tinha nada de extraordinário. Uma pessoa culta, intelectualizada, não tinha nenhuma roupa especial, não tinha nada, absolutamente nada de extraordinário. E as médiuns que foram responsáveis pelo trabalho do Livro dos Espíritos foram duas adolescentes, Julie e Caroline Boudin. Uma tinha 14, outra 15 anos. Esse trabalho foi feito por adolescentes, eu diria, porque depois de passar as perguntas a Caroline e Julie, o trabalho era revisto por outra adolescente, chamada Ruth Jaffé, que fazia a revisão, porque Allan Kardec cruzava as respostas. E lá na frente, na segunda edição do livro, que foi totalmente modificado e foram acrescentadas mais de 500 perguntas, foi uma outra adolescente, Hermance Dufour. Então, é uma coisa que choca a gente, porque a gente acha que o Espiritismo é uma coisa extraordinária, que precisa de um centro espírita, que precisa de médiuns, que precisa de rituais, precisa de cultos. E quando, na realidade, toda a fenomenologia espírita, ela foi se desenvolvendo no lar. Pai, mãe e duas filhas. Isso lembra um pouquinho também Jesus, que nasceu no lugar mais atrasado de Israel, da época, que era a região mais ao norte, chamada Galileia. Era atrasada. Era igual o Nordeste nosso, lá o Norte, extremo Norte. A Galileia, uma cidade chamada de Nazaré, lá na Galileia. E nasceu em condições humilíssimas, dentro de um estábulo, numa pedaço de madeira, chamado manjedoura, que se coloca alimentação para os animais. Então a gente lembra que essas coisas simples, é nessa singeleza, nessa pobreza, nessa simplicidade é que aí Deus se manifesta. Não era um castelo, não, da época do César Romano, ou numa grande instituição parisiense que o Espiritismo ia nascer, num grande centro de filosofia. Foi por lá. E quem foi o responsável, o escolhido por isso? Foi um professor. Preste atenção. Não foi um filósofo, não foi um religioso, não foi um homem político, não foi, enfim, uma pessoa que tivesse alguma notoriedade, um escritor, ou um professor de ensino médio, que tinha uns cursos preparatórios também para entrar na Universidade de Paris. Então, por trás de tudo isso, é dado a um professor essa responsabilidade, porque ele, como bom professor, formado também em pedagogia, ele tinha condições de redigir esse trabalho. Então, é nesse ambiente, aparentemente para nós surpreendente, em contrastando hoje a grandeza de tantos centros espíritas, a complexidade da forma como as coisas evoluíram, né? Mas é nessa singeleza que Deus vai se manifestar e vai escolher as pessoas responsáveis pela divulgação do seu trabalho. Bom, e em 1º de janeiro de 1856 foi que ele começou a fazer o Livro dos Espíritos e lançou um ano depois e pouco, em 1857. Né? O que significa o lançamento do Livro dos Espíritos? Ele vai cumprir o que Jesus disse em João 14,
chamado o Consolador ou Espírito de Verdade, em que Jesus diz aos apóstolos que ele, depois que se for, ele enviará o Consolador, ou Espírito de Verdade, que fará lembrar tudo que ele tinha dito e acrescentar alguns novos ensinamentos, que as pessoas não ficassem com o coração turbado e nem desesperados, que numa época oportuna, tudo aquilo que ele disse e que ia ser deformado pelos homens, criando N religiões, N cultos, N oposições e conflitos, ia ser reposto no seu verdadeiro sentido. Então, em cumprimento ao que Jesus, 2000 anos, disse, aparece o Espiritismo. Então, o evento, o lançamento do Livro dos Espíritos, tem por base o próprio Jesus, o cumprimento dessa sua predição. Bom, é uma obra, como nós vimos, que é a base de todo estudo do Espiritismo. Quem quiser estudar Espiritismo tem que conhecer o Livro dos Espíritos, porque ela nos dá tudo, os juízos morais, a filosofia da vida, a nossa relação social, a concepção da vida, a relação com Deus, a parte psicológica, né? Enfim, porque tudo isso, toda essa globalidade de assuntos que afetam a nossa natureza e o nosso ser, estão contidos no Livro dos Espíritos. E do ponto de vista de doutrina, já que a doutrina é um conjunto de ideias, né? O Espiritismo vai ser a pedra fundamental da nossa doutrina, da doutrina espírita. E reflete os dizeres que o Espírito de Verdade, que é pseudônimo de Jesus, disse para Allan Kardec em junho de 1856. A missão dos reformadores é cheia de escolhas, de problemas e perigos. Previmos-te que a rude atua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Então, o Espírito de Verdade diz assim: olha, Allan Kardec, a sua missão é muito difícil, é muito árida, porque você vai trazer uma nova concepção em relação à vida. E essa nova concepção vai contrariar também milhares de interesses, milhares de pessoas que vivem numa situação que fazem uso da religião. Então, você vai ter que lutar muito, vai ter que ter muita coragem para suportar essa situação. Ou seja, todo indivíduo que reforma, e reforma na concepção, é uma mudança de 360 graus, é uma coisa radical em relação a um sistema, seja reforma econômica, política, social, etc. Então você vai ter que enfrentar com muita coragem, muita dificuldade essa missão. Não é aquela coisa de ser bonzinho, de ser dócil, de ser meigo. Você tem que ser justo, você tem que ser firme, você tem que ter amor no coração e zelar para os princípios. Mas você não pode fazer concessão a nada que violente a doutrina. Então, essa é a advertência dele. Quando Allan Kardec começou, não existia nem a palavra espiritismo. Existia apenas o espiritualismo, que falava alguma coisa além do mundo, que falava do mundo transcendental, o mundo além da matéria. Quem deu o termo espiritismo, exatamente, que é a comunicação e os ensinamentos dos espíritos, foi o próprio Allan Kardec. De qualquer forma, as manifestações espíritas sempre existiram. E se nós começarmos a ler a Bíblia, nós vamos ver como ela é cheia de fatos espíritas. O que ela mais tem são fenômenos mediúnicos. Todos os profetas eram médiuns.
todos os curadores na Bíblia eram médiuns. A Bíblia está cheia de fenômenos de cura, de profetização, de clarividência, de efeitos físicos, está cheia. E sobretudo Paulo, o apóstolo, é o melhor médium de todos, porque o que ele depõe nas suas epístolas é um grande discurso, é um grande descritor, descreve os fatos espíritas. Agora, o que acontece é que isso eram coisas soltas, fatos aqui e acolá, ninguém sabia direito o que era o espiritismo. Com Allan Kardec, ele faz isso, uma sistematização, cria um estudo regular, filosófico, investiga os fenômenos, cria a ciência espírita e junta esse estudo sistemático, lógico, racional, que é a filosofia, a ciência, e interpreta então os textos de Jesus com uma grandeza muito grande, aí forma a doutrina que é um só tempo ciência, filosofia e a moral cristã ou a religião cristã. Então a doutrina espírita está baseada nessas colunas que constituem o Livro dos Espíritos. Porém, a doutrina espírita é uma das 3 ondas da evolução espiritual. A gente tem que ter assim uma visão muito horizontalizada das coisas, tá? O espiritismo não começou em 1857. Ele faz parte de um ciclo evolutivo da humanidade. Assim como o homem também não começou em 1857. Ele começou pelo menos há 30 mil anos atrás, quando uma espécie de chimpanzés conseguiu se diferenciar em antropóides, e esses antropóides tiveram condições anatômicas e fisiológicas para abrigar o primeiro espírito que formaria o ser humano. Então, assim como a natureza, tudo que existe manifesta, não começou ontem, o espiritismo também está nesse processo de evolução, da própria evolução da Terra, no sentido específico do homem na Terra, do espírito na Terra. E dentro dessa onda de evolução espiritual, acontece essa onda através do que Allan Kardec chamou de reveladores religiosos. Revelar é levantar um véu. O véu é velar, revelar, levantar o véu. Esses vão trazer novas ideias sobre a religião, levantam os véus religiosos. Os hinduistas chamam de avatares, esses que levantam esses véus, do sânscrito, avatara, ava para baixo e tripassar, passar, são espíritos que alcançam a união divina e depois vem para baixo, aqui para a humanidade, trazer o seu conhecimento. Cada encarnação desses espíritos vai para nós, dentro da aula de hoje, corresponder a uma onda de renovação espiritual. Então vocês têm que entender também que quando nós falamos do espiritismo, não é aquela oba-oba espírito, né? É algo que vai caminhando, tá ruim aqui a Milka, algo que vem caminhando com o tempo, com a evolução dos séculos, tá? Isso que vocês têm que colocar e deixar também de achar que é grande coisa o espiritismo. O espiritismo pode ser estudado, é grande coisa assim como nós praticamos, né? Então, dentro desse quadro evolutivo, a primeira onda é de Moisés, certo? Então, Moisés, os modelos dos ensinamentos de Moisés estão no decálogo, os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos nascem da mediunidade mosaica e estão contidos num grupo de 5 livros, né? Os ensinamentos mosaicos que os judeus chamam de Torá. É o livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora, esses livros aqui, a gente sabe que não foram escritos por Moisés, embora sejam chamados 1, 2, 3, 4, 5,
o Pentateuco com o Mosaico. Porque Moisés realmente funcionou na sua mediunidade nessas leis e ensinamentos superiores. O resto, aqui é uma mistura de Código Civil, aqui o Levítico só fala de religião, só de Código Civil. Né? O Êxodo só conta a saída deles do Egito. O Gênesis é a origem do mundo. Números é uma repetição de muitas coisas. E Deuteronômio repete então e sintetiza tudo. Então, na realidade, isso aqui é uma mistura de conceitos. Mas o conceito básico é o Decálogo Moisés e que justifica a primeira onda, mosaico. Então, a base da primeira onda são os 10 mandamentos. Aqui, ó. Primeira onda número 1. Está claro isso? Vocês estão sentindo um processo evolutivo. Né? Aí deu a primeira onda. Passa, os judeus estão no ano 5.700, né? Ou 7.000, 5.000, né? E 700 e pouco. Nós estamos no ano 2000. Então, não, são 7.000, não sei. Eu sei que eles estão em 5.000 anos antes, exatamente, do advento de Jesus, né? Então, depois do evento dos 10 mandamentos, que pode ser talvez 4.000 anos após, né? Vem a segunda onda, que é Jesus. Agora, para que essa segunda onda surja, esses conhecimentos bíblicos de Moisés e depois de Moisés os profetas que vieram pós Moisés, né? São os livros dos profetas, os salmos de Davi. Os espíritos tinham que encarnar e reencarnar diversas vezes durante tantos e tantos séculos para que pudesse se amadurecer espiritualmente. De tal maneira que, em chegando Jesus, com seus novos conhecimentos, eles estivessem já num grau maior de compreender o que Jesus traria. Então, está aqui. Exatamente, são 5.000 anos após. Né? Então, havia que sedimentar esses conhecimentos bíblicos e que se deu após 5.000 anos. Então, nesse momento, surge o que nós chamamos de tradição judaica cristã, porque os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus, eram todos judeus. Não havia apóstolo que não fosse judeu. Jesus era de uma família judaica. Ele cumpriu os ritos judaicos. Aos 7 dias de idade, ele fez o ritual dele. Foi circuncidado, né, sendo menino. 7 anos. Aos 3 anos foi ao templo fazer a iniciação social que os judeus fazem, a tradição que eles chamam de bar mitzvah, né? Iniciação social. Então ele cumpriu as tradições judaicas, né? E é claro que esses primeiros cristãos eram fortemente influenciados pelo judaísmo. Mas vai chegar o momento que o cristianismo ele vai se desprender da influência judaica, né? Porém, o que aconteceu? Com o templo, né, e o papel da revelação cristã, ela ganha esse corpo próprio e vai mais além dessas raízes judaicas e se auto-movimenta, se autodenomina cristianismo. Então, aqui estão os evangelhos, é a segunda onda, e a base do cristianismo são os evangelhos de Jesus. Está claro também? São ondas numa sequência. E a terceira onda vem 2.000 anos após os evangelhos. Assim como em Moisés já havia previsões sobre, ou profecia sobre a vinda do Messias, do ungido, que é o Cristo, Christos é ungido, no grego, e Messiá é ungido em hebraico, assim os evangelhos já pronunciavam a vinda do Espiritismo, através do Evangelho de João, capítulo 14. Agora, essa terceira onda, que é o Espiritismo, ela tem como, obviamente, diretor espiritual o Espírito de Verdade, que é o pseudônimo de Jesus. Agora,
quem são os intérpretes dessa terceira onda? São os espíritos superiores. Não há mais um ser encarnado como foi Moisés ou como foi Jesus. E o responsável pela transcrição desses ensinamentos que chegam pelos médiuns é Allan Kardec. Isso é muito importante, porque, ao contrário dos predecessores, né, a terceira onda não tem um indivíduo, não tem uma personalidade encarnada, nem é Moisés, nem como Jesus. É uma inteligência formada por milhares de espíritos. É um ser coletivo. É um pensamento coletivo. E a base do espiritismo é o livro dos Espíritos. Como a primeira onda foi sobre Moisés, o Decálogo, e o segundo, os Evangelhos de Jesus. Então nós ficamos com as três ondas. Está aqui a terceira onda, que tem a base do Espiritismo. Então essas ondas são ondas que têm subidas e descidas. São ondas senoidais, né? Faz um senoide, sobe e desce. Por que que desce? Porque a humanidade se corrompe, vai quase a uma linha negativa, né? A onda está positivada, aqui a linha basal, ela desce, se negativa, aí vem o espírito renovador, vem o Messias e empurra a espiritualidade para cima. Então elas têm uma continuidade, né? São ondas, né? Então elas se interligam. Cada fase da evolução humana, a gente pode entender, se encerra com a síntese de todas as suas realizações. Quer dizer, essa onda subiu, depois desceu, aqui termina. A onda da realização do judaísmo, subiu, a realização do evangelho, do cristianismo, subiu, e está subindo para o espiritismo. O espiritismo ainda está formando a onda dele. Isso que vocês têm que entender, que 200 anos de espiritismo, 1857, né, 143 anos, o que são? Nada na evolução humana. Mas de qualquer forma, a onda, quando fecha, ela sintetiza a época que ela atuou. Então vamos lá. Essa linha pode-se dizer o seguinte: a Bíblia, o mundo bíblico, é a síntese da antiguidade. Vamos compreender que a Bíblia é a síntese da antiguidade, o Velho Testamento. Se vocês quiserem entender a Bíblia, vocês têm que ter encarnado há 7.000 anos atrás. Tinham que entender a cultura deles, o modo de ser deles, os costumes. Não adianta ficar lendo Bíblia com uma cultura do século XXI, de internet. Não vai entender. Porque tudo ali é simbólico. Vocês têm que fazer uma interpretação das metáforas, dos símbolos que ali existem. Tem que abrir aquilo, como Champollion abriu os hieróglifos no Egito. Senão não vão entender. E não tem nem que comparar. Não dá para comparar. Né? Os costumes não dão, são coisas ainda de uma época muito antiga. Mas ela sintetiza a antiguidade. Os evangelhos, quando caem, sintetizam agora assim: o mundo greco, romano e judaico. Inclusive, os evangelhos, tem os evangelhos só para os gregos, um texto, que é o evangelho de Lucas, tá certo? Lucas escreveu o texto dele para os gregos. Lucas falava grego. Romano foi Marcos. Marcos escreveu o texto para os romanos, dentro da cultura romana. E judaico, Mateus. Mateus escreveu o texto para os judeus. Em Mateus nós temos mais ou menos, eu acho que cerca de 60, 57 referências do Velho Testamento. Remete o texto ao Velho Testamento, Mateus. Quantas tem em Lucas? Nenhuma. Quantas tem em Marcos? Nenhuma. Porque não interessava para os romanos o Velho Testamento, nem para os gregos.
Mas, de qualquer forma, é a síntese dessa época, né? E o Livro dos Espíritos, a do mundo atual, com o fato que nós estamos em evolução. O Espiritismo não resolveu nada ainda, ele está pretendendo resolver. Vocês estão me entendendo? É uma onda que está andando, tem um destino, tem um objetivo, mas está em andamento, né? Em movimento. A onda evangélica apresenta-se pronta e acabada, espiritualmente amadurecida. Jesus, porque Jesus ele era um avatar, ele é um ser divino, encarnado. Então ele fechou o trabalho dele, pronto e acabou. Agora, o que falta a Jesus é a interpretação do texto dele, que são metáforas. O que são metáforas? São uma linguagem simbólica. O estilo da literatura que é só metáfora, qual é? Poesia. Poesia são só metáforas. Você usa um simbolismo, não há poesia sem metáforas. É um modelo. E a linguagem de Jesus, para guardar o ensinamento moral, está toda ela no sentido metafórico. Então tem que abrir essas metáforas, esses símbolos. De qualquer forma, a síntese do Espiritismo é o futuro crístico do homem, ou seja, o Espiritismo, ele vem rediviver os ensinamentos de Jesus, revisitá-los, interpretá-los e alongá-los dentro do que nós conceituamos de mediunidade, de fenômenos espíritas, e dentro daquilo que a gente estuda, como a lei da causa e efeito, o que é reencarnação, a influência dos espíritos sobre a humanidade, as leis morais. Ele vai trazer uma série de conhecimentos que vão caber dentro da interpretação dos textos de Jesus, como, por exemplo, Freud trouxe uma série de interpretações que puderam abrir, né, de conceitos o inconsciente. Assim como Freud abre o inconsciente, descobre o inconsciente e depois descobre uma segunda teoria dele, estrutural, o id, enfim, nós temos que entender Jesus através da interpretação. Então, está aqui, o Espiritismo é a redivivência do cristianismo, ele nada aduz ou nada suprime o que Jesus disse, que diz o texto completo. Então aqui nós temos as ondas se superpondo. Essa aqui é a onda mosaica, subiu e desceu. Essa aqui é a onda de Jesus, subiu e desceu. E essa aqui é a onda do Espiritismo, que na realidade ela tem a mesma amplitude, a mesma, vamos supor, base, né? Enfim, a mesma forma e a mesma grande, a mesma área que o que Jesus disse. Então o Espiritismo é a reviviscência, ou a revisitar os ensinamentos de Jesus. Está claro aí? Está claro? Não há Espiritismo sem cristianismo, não existe isso, é tudo uma grande fantasia, uma grande ignorância. Está claro? Está mais do que claro aqui. Não adianta dizer que conhece isso, conhece aquilo, mas desconhece os evangelhos. Então, só pegou um pedacinho dessa onda. Essa pergunta sobre a relação do Espiritismo com o cristianismo é a pergunta 627 do Livro dos Espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Não, se Jesus disse tudo, terão eles que não ensinar mais alguma coisa? Então por que veio o Espiritismo? Bom, vem a resposta do Espírito. Jesus empregava frequentemente na sua linguagem alegorias e parábolas, são metáforas, porque falava de conformidade com o tempo e os lugares. Ele tinha uma linguagem daquela época. Dá para entender? Se você pega uma pessoa, eu pego uma pessoa do século XIX ainda,
dos anos 1940, e começa a falar em termos de internet, em termos de computação, que já tem até um dicionário só sobre tecnologia de informática desse tamanho, o cara vai dizer, poxa, o que é isso? Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Por quê? Porque isso não faz parte da cultura dele. Assim como ele não nos entende, e essa geração, que é a geração Y, que já há uns 2 anos já está, né, vendo a informática, assim nós não poderíamos entender o que Jesus dizia, sem abrir isso e sem chegar a alguma coisa que é eterna, que não muda com o tempo. O que é que não muda com o tempo? A moral. A cultura muda, a tradição muda, as leis mudam, o conhecimento científico muda, muda toda a obra de produção humana. Podem crer. Mas a obra da moral, que é a obra de Deus, essa é imutável. Mas ali está escondido, numa caixa fechada. Então essa moral ela permanece e ela tem que ser conhecida. Então vai sendo justificado aqui pela pergunta. Muito necessário é que aquelas leis explicadas sejam explicadas e desenvolvidas. A lei, o que Jesus explicou, falou. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos que a praticam. Vocês já viram, já imaginaram quantas pessoas realmente conhecem os evangelhos direito? Não é ficar repetindo, não, memorizando. É dar aquele sentido profundo que Jesus propôs. E mais, dessas tantas pessoas que conhecem já isso, quantas realmente praticam o dia a dia disso? Pouquíssimas. Então o Espiritismo tem que reviver isso e recolocar, reoferecer, reofertar, né, esses ensinamentos de Jesus, né? Aí dizem aqui os Espíritos, a nossa missão dos Espíritos consiste em abrir os olhos e ouvido de todos. Então vamos abrir as coisas e vamos confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas que vestem a capa das virtudes da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Então, na medida que a gente for trazendo essas verdades morais, esses que são falsos profetas, falsos médicos, é uma confusão bárbara da religião, esses vão cair, porque eles vão ser vistos como são, nus, sem hipocrisia, sem mentira e sem, né, tudo aquilo que os mascara. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, por isso que um professor é que os escreveu, um didata, para que ninguém possa protestar ignorância e para que todos os possam julgar e apreciar com a razão. Tem que ser uma coisa explícita. Estamos incumbidos, os Espíritos dizem, de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. De preparar. Não está preparado, não. Vocês conhecem aquele livro do Humberto de Campos? Que é um livro de ufanismo sobre o Brasil? Brasil, coração do mundo, parte do Evangelho. Aquilo é um arrazoado de confusões. Porque para ele ser isso, o Brasil, ele vai ter que ter muitas gerações que vão ter que reformar as coisas. E a primeira coisa que ele tem que fazer é mudar a nossa estrutura educacional. E ter uma educação, eu diria, acessível a todos. Essas desigualdades sociais são frutos dessa também desigualdade cultural. A gente sabe disso. Quanto mais o sujeito estuda, mais ele sobe socialmente. Então aquela coisa, por que o Brasil vai ser isso? Por que só o Brasil? Né? Espera aí, pessoal. Por quê? O Espiritismo é algo universal. Né? Vamos parar com essas coisas e ser alguma coisa privilegiada. Né? Vamos trabalhar para que a gente justifique ter aqui essa cultura espírita. Daí a necessidade que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões,
nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Vem restabelecer as coisas. Ele vem restabelecer as coisas. Veja aqui essas palavras do Espírito de Verdade em Paris, em 1860. Olha só que coisa fantástica. Espíritas, nós, amai-vos, nós. Este é o primeiro ensinamento. Ele não diz mandamento não, hein? Ele ensina, ele não está impondo. Mandamento é lá em Moisés. Não faça isso, não faça aquilo, não adultere, não cobice, não cultue deuses que você mesmo vai construir, não preteste adorá-los, não preste submissão, não. E Moisés é tudo não. Por que não? Hein? Não prestarás falso testemunho. Por que não? Porque aquele povo, ele tinha que ser reprimido. Era bruto. Então a força da repressão é que ainda tinha condições de agregá-lo. Não podia dar muita liberdade a eles. Não. Em Jesus não. É persuasão, não é repressão. Ele ensina, ele é um didata. Agora, se nós quisermos absorver, absorveremos. Se não, continuaremos na ignorância. Ele não quer impor nada a ninguém, ele só quer dizer que existe a lei do amor. Sobretudo. Então, ele diz, amai-vos, a lei do amor, instruí-vos. Porque se nós não tivermos instrução, o que é que nós pretendemos ser na vida? E aqui é a instrução de ordem espiritual. Não é ser um excelente físico, um excelente professor de letras, nada disso. É ser um indivíduo virtuoso. É uma instrução moral. Este é o segundo ensinamento. Olha só, aí ele volta para o cristianismo. Ele chama a gente de espíritas, mas volta para o cristianismo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Foi o que nós dissemos, Jesus fechou os ensinamentos da moral cristã. Na moral divina, está fechado. Lá é completo, porque ele era um ser divino. Ele não podia dar coisas incompletas, ele só podia dar coisas completas, totalizadas. Mas, embora no cristianismo encontre-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, o que está enraizado no cristianismo das pessoas que dizem cristã, Deus que me perdoe, o Fausto, a riqueza, o egoísmo, a prepotência, o poder, o autoritarismo, a discriminação, enfim, a invasão de coisas que não são da religião, de uma política, etc., não tem nada a ver com Jesus. São fruto de instituições que se formaram ao largo do cristianismo. E quantas? Sejam protestantes, reformistas, sejam as próprias católicas, diversas religiões católicas, ortodoxa grega, ortodoxa russa, ortodoxa libanesa, católica apostólica romana, anglicana, tinha lado protestante, luterana, e vai por aí. Uma confusão. E essa confusão são os erros humanos que inodaram, encobriram o cristianismo original. Mas nós temos uma ferramenta para abrir isso. É o Espiritismo. Porque o Espiritismo é a fidelização da interpretação dos Evangelhos. Se nós entendermos bem o Espiritismo, nós vamos interpretar plenamente esses Evangelhos. E vamos ficar numa situação absolutamente favorável. Vocês acham, em sã consciência, que a gente precisa de algum clérigo, algum sacerdote, para nos fazer chegar a Deus? Alguém que a gente tenha que chegar e pedir que seja o nosso intérprete junto a Deus? Nós somos filhos de Deus. Espera aí, fomos criados à imagem de Deus, e Deus criou o homem à sua semelhança,
E Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança, imagem. O que é isso? Vocês precisam de alguém que seja nosso intérprete. As nossas ações no bem são a nossa fala espiritual para com Deus. São as nossas ações. Você acha que nós precisamos de algum ritual para nos aproximarmos de Deus? Isaías, o profeta, diz que Deus não habita as igrejas ou os templos construídos pela mão do homem. Nós precisamos do homem para nos fazer chegar a Deus quando nós já somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança. E Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Então, nós temos que começar a entender o potencial que nós temos em nós. Né? Em Lucas, já Jesus diz, o reino de vós está aí dentro de vós. O reino do céu está dentro de vós. Ele não está fora, está aqui dentro. É um processo de autoconhecimento. Então nós vamos entendendo essas coisas. E o Espiritismo vai nos dar tanta coisa boa. Então esses erros humanos, que se sintetizam na vaidade, na prepotência, no orgulho, no egoísmo, o Espiritismo não aceita. Embora dentro do Espiritismo já hajam divisões. Dentro do Espiritismo já haja uma pulsão de correntes, uma pulsão de confusões reinando. Aí vocês vão dizer, mas isso é problema do Espiritismo? Não, problema do homem. Aonde o homem mete a mão, ele contamina. A mão do homem é contaminada, está cheia de bactérias. Botou a mão numa doutrina, depois contamina, pronto. Aí gera a infecção, gera a porção de coisas. Então nós temos que voltar para a essencialidade e a pureza daquilo que Jesus disse. Quando nós encaixarmos nisso, ninguém vai nos pegar. Não pega. Ninguém pega. Nós ficamos fortes, ó. Isso aqui não é livro de autoajuda, não. Coisa de baboseiras aí. Faz isso, faz aquilo. O cara lê só o livro, depois esquece tudo. Primeiro problema, fica tremendo. Isso aqui é uma força que nós temos dentro de nós, que está louca para ser despertada. Um potencial incrível, como uma cachoeira que está louca para a gente colocá-la numa turbina e gerar a água dela e gerar eletricidade e energia. Bem, essa é a missão do Espiritismo. A releitura e a interpretação dos Evangelhos. Você vai ficar, mas é isso mesmo? O Espiritismo é isso. E os fenômenos? Os fenômenos é um lado do Espiritismo. Também dão efeitos físicos, efeitos inteligentes, são leis. Pois é, mas eu pensei que o Espiritismo era ficar falando com médios, falando com espíritos. Não. O Espiritismo não tem esse objetivo. O Espiritismo tem a nossa modificação moral, a nossa evangelização. Agora, os ensinamentos vêm dos médios, que são médios espíritos superiores. Aí sim. Então, nós começamos a mudar o nosso referencial. Então, os livros que o Espiritismo são esses aqui, os principais. O Livro dos Espíritos, que é a nossa obra que está em estudo, 1857. Um ano depois ele lança a Revista Espírita, são 12 números, 12 anos. 3 anos depois o Livro dos Médiuns, depois 64 o Evangelho segundo o Espiritismo, depois 65 Céu e Inferno, depois 68 a Gênese, 69 ele falece, em 1890 as obras pó. Essas são as obras que por si próprio resolvem o problema. Agora fica aqui. Tá? Por isso que eu posso usar o exemplo de anatomia. Eu sou médico, então eu tenho que estudar anatomia. Você acha que a anatomia da escápula, que é isso aqui, pode ser diferente num atlas do outro? Não pode. Tem que ter mesmos músculos. O osso, que é o fêmur, que articula aqui com o omoplata, o vaso, o nervo. Como é que é isso? A ponerose que cobre o músculo. Não dá. A anatomia não é a mesma em todos os atlas? É. Alguém vai fazer uma anatomia diferente? Não. Pode ter uma alteração congênita, mas isso é uma anomalia, de uma certa forma. Então não adianta. Não adianta fugir disso.
Não adianta pegar uma psicografada de A, B, C, D e esquecer isso. Vocês não vão aprender a anatomia, não vão poder nem abrir a pele, não vão entender nem o que está debaixo do subcutâneo. Vocês querem fugir do quê? Do óbvio, da base, e andar por aí com outras comunicações, etc., visões. Isso não vale. Isso aqui é a base de tudo. E a base de tudo está aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Espíritos, médios e evangelho. Está aqui. Não adianta. Vocês vão rodar, vão acabar o seu curso sem saber anatomia. E não vão poder fazer cirurgia, fisioterapia, nada que depende do conhecimento anatômico. Nem imagem, nem nada. Então, é isso que é a proposta da doutrina espírita e é essa que é a proposta do nosso espiritismo. Eu queria perguntar a vocês se alguém ficou em dúvida em relação a essa primeira abertura. Se alguém tiver dúvida, pode falar aí, enquanto eu tomo um pouquinho d'água aí. Tem alguém que está em dúvida, alguém que quer questionar, quer discordar, quer tirar algum problema? Está claro isso? Está claro? Vocês querem fugir para livros psicografados? Não vai dar não, pessoal. Não vai dar. Não vai dar. Vocês vão fugir da base do ensino. Vocês vão fugir da base do ensino. Porque esse ensino vem por Jesus. Esse ensino é a terceira onda da nossa evolução. Não adianta. Vocês querem reinventar? Vão reinventar. Pode reinventar. Porque Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. Vai fazer N escolas espíritas que não são espíritas, são espiritualistas. Vão fazer essas coisas que fizeram com o cristianismo também. Esses erros humanos. Não é? Então, se nós entendemos que o nosso foco é esse, nós vamos poder caminhar em cima disso. E é em cima disso, surpreendentemente, dizendo que o objetivo e o finalismo do Espiritismo é a leitura do Evangelho com a modificação moral que vai decorrer do aprendizado da prática dos Evangelhos, vocês vão entender por que o Espiritismo veio. E o que significa o Espiritismo. Bem, se ninguém tem pergunta, nós vamos andar mais um pouquinho. O tempo está acabando. Bom, para fazer isso tudo, agora vamos começar a pensar como os espíritos superiores pensaram, tá? Como é que eles agiram, como é que foi a inteligência dele. Para a gente entender melhor, a gente tem que saber o pensamento, a inteligência dos sujeitos ou dos espíritos superiores que levaram a esse fato para nós. Como é que eles seguiram? Qual é o rumo? Aí, se nós pegarmos a inteligência deles, isso vai ficar muito mais fácil para nós. Então, a linha de pesquisa dos espíritos superiores, das comunicações. E como Allan Kardec conduziu essa pesquisa desses ensinamentos para elaborar o livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec tinha que pesquisar. Era um fato novo. Ele tinha que comprovar primeiro a existência dos Espíritos. O objetivo inicial dele era comprovar a existência. Como a gente comprova a força da gravidade, como a gente comprova a transmissão bacteriana, a infecção, como a gente comprova a ação de um efeito eletromagnético, não é? Ele tinha que comprovar isso. Então, ao comprovar, ele teve por base, e os espíritos também passaram para ele, a filosofia. Isso não é assim. Isso não vem estrebuchando, sabe? Dando balanço com o corpo, balançando o médio todo, dando estrebuchada. Isso vem friamente. São gênios que vêm se comunicar conosco e utilizam um recurso da filosofia geral.
Para quê? Para dar um estudo lógico e racional, isso que é a proposta da filosofia, daquilo que acontece, os fenômenos mediúnicos, que vão ser observados, né, experimentalmente, e em contato direto com os médiuns, os fenômenos também, obviamente, mediúnicos. Esses fenômenos que Allan Kardec vai observar se dão por efeitos físicos. Isso aqui é a movimentação de objeto em efeito físico. Particularmente a movimentação inteligente dos objetos. Os objetos davam resposta às perguntas, como mesas, cestas ou pranchetas, com lápis ou pedaço de giz preso às suas extremidades, no caso as cestas e pranchetas. E os efeitos inteligentes, como da escrita mediúnica, a psicografia, que foi o mais importante de todos para o Espiritismo. Então, quando Allan Kardec vai a primeira vez na casa da família Boudin e vê a mesa subindo e descendo, chamado mesa girante, né? Que era uma coqueluche na Europa, table tournante, em francês. Então ele vê que aquela coisa tinha por trás uma causa, tá certo? Que a mesa não podia subir e descer sozinho. Então ele vai se pôr a investigar a causa da movimentação da mesa, que mais tarde evoluiu para uma cestinha, essas que a gente bota o vinho para emborcar, e na ponta da cestinha um giz ou um lápis. E as duas irmãzinhas Boudin botavam só o dedinho indicador, uma aqui e outra ali, e a cestinha levitava, rodava no ar, e a partir disso, feita a pergunta, ela virava e escrevia no papel a resposta. Era assim, né? Botava a mão aqui, só o dedinho. Bom, mas depois veio o quê? A psicografia, que acelerou isso tudo, né? Então, no Prolegômenos, que é um prefácio muito extenso, Prolegômenos é um termo que a gente não usa, mas quem for lá no Aurélio ou lá no Ais vai descobrir que é um prefácio extenso, essa palavra. Do Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores disseram, sobre o Livro dos Espíritos, este livro é o repositório dos seus ensinos, quer dizer, o ensino dos Espíritos. Foi escrito por ordem e mediante ditado dos Espíritos superiores. Quem escreveu e ditou foram os Espíritos superiores. Não foi Allan Kardec que escreveu. Allan Kardec transcreveu, reproduziu, organizou editorialmente, mas não é o autor disso. Como Chico Xavier não é autor das 300 obras dele. Por favor, não confundam o médium com a pessoa, né? E muita gente está confundindo o médium, a escrita mediúnica, com a pessoa. Chico Xavier não escreveu um livro. Foram 400 espíritos que escreveram os livros, né? Para estabelecer os fundamentos de uma filosofia, aqui, racional, isenta de preconceitos de espírito e sistema. O que significa isso? Ele queria dizer que os espíritos superiores iam botar um texto de ordem filosófica que não formasse nenhuma escola filosófica. É isso que a gente vai ver. Porque se fizer um sistema filosófico, vai formar a filosofia. A gente vai ver pré-socrática, socrática, a filosofia escolástica na Idade Média, a escola existencialista em Jean-Paul Sartre, formar N escola filosófica. Eles não querem que forme escola filosófica. E também não querem que forme uma religião, porque o espiritismo já está assentado em cima do cristianismo. Então o espiritismo não tem a proposta nem de ser uma filosofia nova, nem de ser propriamente uma escola filosófica. Ele tem a proposta de dar uma nova visão da vida, baseada na pesquisa, como um cientista faz. Então, comentários, vamos subir um pouquinho. Mediante a aplicação dessa linha de pesquisa, baseada no método filosófico, os espíritos superiores pretendem evitar a formação de uma nova escola filosófica,
que provavelmente seria chamada de escola filosófica espírita, o que não existe. Isto à semelhança de centenas outras encontradas na filosofia grega, patrística, que os primeiros pais da igreja, não é padres, não, são pais da igreja. A medieval, a moderna e muito mais. Não há escola filosófica espírita. Pretendem também evitar que o espiritismo forme uma nova religião, como igualmente tantas outras, embora por sua moral cristã seja a doutrina essencialmente religiosa. É essencialmente religioso. Portanto, a filosofia racional vai excluir a existência de uma nova escola filosófica e de uma nova religião. Então, os espíritos não querem criar nada que leve à dissensão. Querem levar um caminho lógico e certo sobre fenômenos até então desconhecidos, porque são fenômenos dos espíritos da transcendentalidade. E sobre esse conceito de religião, é que o espiritismo abre o seu leque descritivo e interpretativo, constituindo sua grande força. Embora não seja uma religião, porque não tem superior, inferior, chefe, subchefe, tá? Não tem culto, não tem ritual, não tem nada, não tem proprietários, não tem ninguém que dirige. Quem que dirige o espiritismo? Eu não sei. Né? O espiritismo é uma forma de viver, uma filosofia, né, de efeitos religiosos ou morais, como Allan Kardec diz. Isso aqui que Allan Kardec diz. O espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Quais são as bases de qualquer religião? Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. E outra vida, a vida futura. Sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são consequências naturais da vida terrestre. De acordo com a nossa ação no bem, recompensa. Uma ação no mal, transgressão, sofrimento. E ainda porque no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Isso é Allan Kardec. Ele é muito claro. Então, a base dele, ele é forte, porque ele está assentado em Deus, assentado nas leis divinas, na vida espiritual, na alma imortal, na vida espiritual em que teremos penas e recompensas futuras na vida espiritual em outras encarnações, subsequentemente à nossa vida espiritual. E, além disso, tudo é feito dentro de um sistema absolutamente lógico. E ainda, sobre essa filosofia, ainda do espiritismo, além desse aspecto que ele se assenta em Deus e as leis divinas, a outra força. Falsíssima ideia formaria do espiritismo, quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que mediúnicas, e que, portanto, abstendo-se de tais manifestações, terá minado a sua base. As pessoas acham que vem dos fenômenos a força do espiritismo. A força do espiritismo não está nessas manifestações fenomênicas. Sua força está na filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Então, dentro de tudo isso, nós vamos mostrando que o espiritismo ele é consistente, porque se a base dele é uma filosofia lógica e racional, isenta de sistemas, e se a gente pensar com clareza, quase uma clareza cartesiana, causal, pensarmos assim, nós vamos ver que nem podemos ter uma escola filosófica espírita para ter uma filosofia diferente, porque a filosofia do espiritismo é para fim de pesquisa. Ele vai usar a filosofia, a gente vai estudar um pouquinho, para entender como ele vai pesquisar os fenômenos mediúnicos, a vida dos espíritos, e também não pretende ser uma religião, porque a religião dele, os valores morais já estão assentados no Evangelho.
Então ele não vem criar nada, ele vem restabelecer o que foi criado. E vem dar uma abertura maior sobre o que não foi dito por Jesus com clareza. O que foi? A reencarnação. Tem uma passagem de João Batista, que é clássico. Ali está. Tem uma opção de texto sobre a reencarnação, mas ele não fala com clareza nada que o Espiritismo diz. A vida espiritual, a influência dos espíritos sobre o mundo, sobre a matéria, sobre o mundo corpóreo, a lei da causa e efeito, com muita firmeza, e a reencarnação. E a concepção de Deus, que é uma concepção completamente diferente. A inteligência primária e a causa, a inteligência suprema, a concepção do Espiritismo, é que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. É um Deus que é inteligente e que é o Criador. Não tem mais do que isso. Não é um Deus com aspecto humano, com aspecto formal. Então, é por aí que nós vamos terminar hoje. Agora, para que a gente possa se aprofundar nisso, nós vamos estudar a linha didática ou a metodologia de ensino dos espíritos superiores, tá? Na próxima aula. Por que eles estabeleceram as perguntas e respostas, né? Foi linha didática, né? Porque o Livro dos Espíritos é um livro que tem contexto filosófico, que tem diversos contextos, não é só filosofia, mas ele está em perguntas e respostas. E nenhum livro de filosofia pode ser escrito com perguntas e respostas, tá? São conceitos que são alongados por capítulos, não é? Então, nós estamos terminando, e por isso que muitos espíritas disseram assim: eu fui a Paris e procurei filósofos franceses, e Allan Kardec não consta na relação de filósofos franceses em nenhuma literatura. Mas Allan Kardec não tinha proposta de filosofia, de ser um filósofo. O trabalho dele era um trabalho multifacetado, sobre a ciência, sobre os aspectos filosóficos que vão pesquisar a ciência da mediunidade e convergir ambos para a moral do Cristo. Então, é isso que nós podíamos hoje andar com vocês. Eu espero que vocês estejam entendendo que a coisa é muito mais complexa do que o médium receber um espírito, que para nós é uma coisa sem grande importância. O que o médium dizer para mim ou para vocês que vai acontecer isso, isso e aquilo, quem vai terminar que vai acontecer isso, isso e aquilo é Deus, e são as leis da causa e efeito, né? Quando nós vamos colados num poste, né? Mão de Ná, faz voltar o seu amor em 3 dias, faz e desfaz trabalhos, plá. A gente pensa, então essa mãe de Ná deve ser um fenômeno, porque ela sozinha acaba com a lei da causa e efeito. Ela desconhece que a gente está passando hoje, na realidade, são efeitos de situações dessa vida ou de vidas passadas, né? Quer desconhecer as leis que regem ao universo espiritual, né? Então, nós vamos convergindo para uma situação de muita compreensão. E essas coisas que fazem o dia a dia da alimentação espírita, do dia a dia da casa espírita, do público que ignora tudo isso, ou dos médios também que ignoram tudo isso, para nós são coisas secundárias. Porque a partir do momento que nós tivemos esses conceitos firmados, e a partir do momento que nós praticarmos isso, Fábio, ninguém pega a gente. Ninguém pega. Não dá para pegar. Eu só vou terminar com um pequeno ensinamento, porque está fora até da aula de hoje. Esse ensinamento é nuclear para nós. Quando Jesus diz, eis que vos dou um novo mandamento, aí ele diz lá, mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nisso estão contidas
toda a lei e os profetas. Lembram disso, Mateus? Vocês lembram? Né? Há uma coisa que devia ser melhorada nisso, para que vocês se fortaleçam. E eis que vos dou um novo mandamento: amai a Deus acima de todas as coisas, e a criação, e a toda a criação como a Deus. Por quê? Porque amar o próximo como a si mesmo é uma coisa meio suspeita, né? Não ficou bem colocado exatamente. Porque se o próximo é um sujeito que tem vícios, drogas, mau hábitos, e nós temos droga, mau hábito e vícios, e estamos presos àquilo, então só porque nós estamos presos aos nossos vícios, nós não vamos impedir, ou não vamos tomar uma iniciativa para limitar o vício do próximo? Não. Então a coisa é diferente. Então a gente tem que jogar o amor para Deus. Porque Deus, sendo nosso, a gente amando a Deus, isso que é a chave. Como é que a gente vai amar a Deus? Não, Deus para mim está naquela galáxia lá, a 100 trilhões de anos-luz. É um ser, é alguma coisa que não tem relação nenhuma com a gente, está numa distância infinita, inacessível. Não é? Deus está ao lado de nós, a todo momento, aqui e agora, através da sua criação. Porque tudo que no mundo foi criado por Deus. Tudo. Então, quando nós entendemos que tudo no mundo é uma criação de Deus, tudo é uma obra de Deus, então, se nós amamos a Deus, como por exemplo, nós amamos o nosso Pai, aí o nosso pai faz o seguinte: olha, eu vou fazer uma cerca aqui e botar um arame. Você acha que algum filho vai pegar e dar um pontapé na cerca que o pai fez? Não. Por quê? Porque a cerca é uma extensão do pai, do trabalho do pai. Ninguém vai destruir o que o pai fez. Se destruir o que o pai fez, não ama o pai. Se ama o pai, respeita e dignifica o que o pai fez. Ou se uma mãe nossa chega para uma filha e diz: minha filha, eu fiz uma toalha linda de renda para você. E a filha recebe aquela toalha linda de renda. E em seguida joga café em cima da toalha, suja a toalha, bagunça a toalha. Como? Se a mamãe é que me deu isso, não mexe, a mamãe é que me deu, é o papai o que me deu. Assim como o papai fez aquela cerca e a mamãe fez aquela toalha, e nós respeitamos a cerca e a toalha porque é obra do papai e da mamãe, assim nós vamos respeitar a criação de Deus porque é obra do pai e mãe ao mesmo tempo que Deus. Se nós amarmos realmente Deus, nós não quebraremos, não mataremos nenhuma forma de vida. Nem os bichos, nem a mata, nem os cursos d'água vão poluir, nem o céu, nem a atmosfera, nem o ar. Nós vamos respeitar tudo, nem arrancar um pedaço de flor de um jardim. Que é isso? Isso é criação dele. Deixa a flor lá, não tem arrancar não. Então, como nós amamos Deus, nós jamais vamos deixar de amar aquilo que Deus fez, que é o nosso papai e a nossa mamãe fazendo para nós. Pois é, depois você vem aqui e fala isso, que essa está boa. Então, nós vamos ter que respeitar isso tudo. E dentro desse tudo, quem está, querido, do nosso lado? Aí, Jorge, o próximo. O próximo das criações de Deus é a criação mais evoluída. Eu não vou dizer que é mais perfeita, que a criação é evolução, mas é mais evoluída. Porque o próximo tem consciência, diferencia o bem do mal, tem a concepção da vida futura, já tem a concepção de Deus. Então, esse próximo nós vamos amar. Ah, mas ele é meu inimigo. Não importa. Você perdoa ele. Ah, mas eu vou conviver com ele. Não, Jesus não disse para conviver com o inimigo. Ele disse: perdoai os vossos inimigos. Orai
Amai os que vos odeiam, perdoai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mas ele não disse, e convivai, ou conviver com os vossos inimigos. Isso é história. Nós vamos conviver com aqueles que nós nos sentimos bem. Ou quer conviver lá no meio da mata com os bichos, só porque ama todos os bichos. Bota a mãozinha lá para ver se a onça não pega à noite. Né? Então, não é por aí. As coisas são claras. Então, quando nós amamos a Deus como... Vem cá, fala aqui para isso. Falar, porque a minha força são vocês, eu estou de vocês. Dá o teu nome para eles. Não, é... Teu nome, pô? Jorge Amaro. Jorge Amaro. Jorge Amaro. Jorge Amaro, tá é uma aqui. Teoria, né? Como Deus está na pintura, está no passarinho, está na flor, está no rio, está em tudo. Então, amar a Deus em todas as coisas. Deus está em E o homem sobra para isso também? O homem sobra para isso? E ao próximo como a ti mesmo. Sobra para o homem também. Não sobra? Sobra para o homem. Olha, Amaro. Amar a Deus em todas as coisas. Obrigado. Então, quando nós entendemos isso, nós matamos a charada. Ele foi aí mais claro. Amar a Deus em todas as coisas. Porque esse negócio de amar o próximo como a si mesmo, eu sempre achei isso como se fosse um dever. Eu sentia isso como um dever. Deu para entender isso? Dever é o ato da razão, cumprimento do dever. Virtude, que é o amor, é o ato do coração. Quando a gente vai pelo coração e ama naturalmente, nós somos virtuosos, nós não temos obrigação a cumprir. Nós achamos que aquilo é um sentimento nosso. Vamos trabalhar pelo sentimento, que é virtude, e não pela lógica, pela razão, que é um dever. Tá certo, querida? Hein, Irene? Hein? Quando eu vi um grande médico dizer, não, mas que se todo mundo, o que você fala? Você é um grande médico, não vou dizer o nome, vocês sabem o que é. Não, o que eu quero dizer é que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Pá, botou aquilo na turma toda, na televisão, onde estivesse. Poxa, aquilo bate. O que é amar o próximo como a nós mesmos? É um negócio difícil. Faz favor, é difícil pra caramba. Pô, está nos obrigando. Não é por aí, cara. A gente vai amar a pessoa vendo nela uma criação de Deus. Seja alto, seja baixo, seja brasileiro, seja lá o que for. A gente vai amar todos como os bichos. Está lá o gavião, a águia, o passarinho, o pardal. A gente vai amar isso tudo. Porque é um sentimento que a gente tem. E a gente vai ver a humanidade com esse amor. É diferente. Então, a partir do momento que nós desenvolvemos, expandimos esse amor, nós ficamos super poderosos. O oficial de justiça está aí, ó. Para se assinar essa citação aqui. O oficial de justiça está aqui para me assinar essa citação. Tem que comparecer no dia 10 lá na tal Tavara Civil para prestar depoimento, não sei o que, blá blá blá, instruir o processo. Numa boa, assina. Deixa Deus agir. Eu não vou me esquentar. Não vou me esquentar. Que poder esse oficial de justiça tem? Deixa andar, deixa Deus agir. Eu confio em Deus, eu tenho amor. Eu cumpri meu papel que me cabe. Então o mundo deixa de ser essa ameaça. Porque se você tem amor, você não se sente ameaçado. Só sente ameaçado o indivíduo que tem ódio, que tem ressentimento, que tem culpa, que tem uma opção de coisa errada. Porque o sujeito que está com amor, ele vai em qualquer lugar. Guardada a prudência. Guardada a prudência. Confere, pessoal. Nós não vamos subir aquela comunidade lá sem usar a camisa do Flamengo. Nós estamos no risco. Bota a camisa do Flamengo, melhora a nossa situação. E, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Aí vocês vão dizer, como é que eu vou desenvolver esse amor? Está aqui, ali, ó. O Espiritismo bateu isso de frente para nós. Fora da caridade não há salvação. O Espiritismo bate
bate isso bem aqui para nós. Fora da caridade não há salvação. Então a caridade é uma forma única que nós temos aqui, nesse mundo ocidental que vivemos, desenvolver o nosso amor. Quando nós vamos praticar a caridade, nós colocamos o amor em movimento. O amor em ação é a caridade. Mas não é a caridade de dar uma esmola, a caridade de dar um passo, a caridade de dar uma coisa, é a caridade da nossa transformação moral, de perdoar, ser paciente, ser benevolente, ser misericordioso, ser piedoso, ser indulgente, não é? Saber ouvir em silêncio uma pessoa que está em aflição, mesmo que fala uma opção de bobagem, não condenar o mendigo. Ah, eu não vou te dar esse dinheiro aqui, são R$2, para quê? Pra você beber? Eu não vou dar dinheiro, eu escutei isso outro dia. Eu só dar dinheiro se você fosse comprar um pão, eu não vou te dar o dinheiro porque você vai fazer bebida. Quem pode julgar aquele camarada? Por quê? Tem que ter piedade dele. Não precisa dar nada, mas seja piedoso, trata bem. Então a caridade é essa modificação moral. Caridade aí fora, material, assistencialista, filantrópica, beneficente, vai fazer. Aliás, como eu sempre disse, para terminar, quem faz a maior caridade material é o governo, que dá 30 milhões, né? Acho que é 30 milhões, né? De cestas, né? Família, não é isso? Esse cara vai para o céu, o governo vai para o céu, está dando 30 milhões de cestas Bolsa Família, imaginou? Bate todo mundo, bate a gente, bate tudo. Mas não vai não, porque aqui por dentro é só política, não tem sentimento, não é isso? Então é isso que eu queria passar para vocês. Quando vocês desenvolverem pela caridade o sentimento de amor, espiritualizando-se e agindo na caridade, e compreendendo que o amor de Deus é essa devoção, essa gratidão, esse sentimento de reconhecimento, essa submissão, a vontade de Deus, se engrandecendo e sendo dignos dessa filiação divina, aí vocês vão ganhar uma força incrível e o próximo vocês naturalmente vão ter amor por ele. Então era isso que nós queríamos dizer. E vocês vão se sentir verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiros filhos de Deus. Porque nós todos temos uma divindade imanente em nós. Nós somos criações de Deus, criação de Deus. E aqueles que evoluíram mais do que nós, que são esses avatares aí, esses Cristos, eles começaram como nós. Mas eles tiveram a capacidade de desenvolver esse amor. Como Jesus diz, eu e meu Pai somos um, quer dizer, o amor do meu Pai e o meu amor é um só, centrado. Eu tenho identidade plena com meu Pai porque eu amo. Então, eles tiveram essa capacidade e se libertaram. E nós temos isso através do Espiritismo que vai nos iniciar nesse novo caminho. Obrigado pela atenção, desculpa o horário. Não é isso não. Obrigado. Estamos só começando, hein? Os flamenguistas que me desculpem da piada, mas nem a segurança, hein? Botando a camisa flamenguista subiu. Ave Maria. Jesus, Deus nosso Pai, eis aí o nosso pedido e dos nossos alunos, dos espíritos aqui presentes à aula, que vêm aprender também, e outros que nos apoiam, que formam o nosso curso, essa interligação entre o céu e a terra, entre a matéria e o espírito. Esses todos que estão conosco,
nós todos aqui pedimos por esses irmãos aqui, aonde se encontrem, em hospitais, doentes, com dores crônicos, doenças incuráveis, intratáveis, aonde estiverem, que eles recebam a nossa ajuda. A nossa ajuda. Pedimos em especial pelo ex-presidente Lula, que ele receba ajuda também espiritual no hospital que está internado e se recupere o mais rápido possível. Pedimos por esses irmãos que desencarnaram, aonde estiverem no mundo espiritual, que ganhem a vossa assistência. Por todos esses que faleceram, pelo senhor Ciro, falecido na última sexta-feira. Senhor Jesus, assim, em vosso nome e em nome de Deus, encerramos o nosso trabalho com a prece que vós nos legaste. A única prece que existe no cristianismo que tu criastes, que tu fostes o intérprete, a codificação cristã, a codificação mosaica e a codificação espírita. Mas a codificação espírita é a mesma que a cristã no lado da religião e da moral. A única, e é essa que diremos agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, em nome de Jesus, e pela graça de Deus Onipotente, damos encerrados nossos trabalhos no dia 5 de março do ano 2012, pela graça de Deus. Amém. Obrigado, pessoal. Foi muito bom.